Graça e paz, amada igreja, graça e paz, irmãos em Cristo Jesus, e bom dia, guerreiros de oração. É com muita gratidão a Deus e alegria no coração que estamos mais uma vez aqui para nos oferecer ao Senhor o nosso culto racional, o qual só Ele é digno. Por isso, queridos, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelas suas infinitas graça e misericórdia, que nos conduziu toda semana e nos proporciona neste novo dia um momento todo especial, um momento singular, um momento muito bom, que é estar diante do Senhor e sermos alimentados pela palavra de Deus. Então, queridos, vamos nos colocar na dependência, na presença do Senhor para este momento de adoração. Vamos louvar ao Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar.
adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Senhor, nós precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Queridos, antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar na dependência de Deus. Vamos apresentar nossas vidas diante do Senhor. Vamos agora sermos sacerdote das nossas famílias, do nosso lar. Vamos ser agora intercessor pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa comunidade. Vamos orar a Deus. E assim nós oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos, de sermos membros da tua igreja que tem Cristo como a cabeça. Nós te louvamos, Senhor, porque foi o Senhor que fez isso por nós, foi o Senhor que nos escolheu, nos separou, foi o Senhor que nos alcançou, nos trazendo e nos tirando das trevas para a tua maravilhosa luz. Nós te agradecemos, meu Deus, por este privilégio, por essa condição diante de uma população imensa em todo o universo. O Senhor estendeu suas mãos poderosas sobre nós, sobre a minha vida, a tua igreja, e nos resgatou e nos libertou do poder e da escravidão do pecado. Pai, isso para cada um de nós é motivo de muita alegria, de muita gratidão, porque nós sabemos, meu Deus, a situação que nós se encontrávamos, os caminhos espinhosos que nós andávamos, a vida, ó Pai, degredida diante de Ti que nós vivíamos por causa do pecado. E hoje, Senhor, um dia o Senhor estendeu Tuas mãos, um dia o Senhor nos alcançou e revelou a Tua glória manifestada no Teu Filho Jesus Cristo, para nós, a Tua igreja, nos saber verdadeiramente a nossa verdadeira e principal identidade e podemos louvar e glorificar e bendizer o Teu nome. Te agradeço, meu Deus, por este momento tão especial nas nossas vidas e de uma forma toda especial na minha vida, Senhor. Porque hoje, Pai, nós vivemos para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para levar a Tua mensagem aos perdidos e podemos também sermos ajustados, sermos disciplinados,
sermos educados, sermos exortados, sermos repreendidos pelo poder da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse novo dia, por esse novo amanhecer, por esta manhã tão linda, por esse dia lindo e por este momento todo especial que é estarmos diante do Senhor, na tua presença santa e poderosa, para juntos, para nós, com todo o nosso ser, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, cultuarmos e bendizemos e adorarmos o teu nome. Pai, eu quero te apresentar agora a vida da tua igreja, aqueles que estão passando, ó Pai, por momentos difíceis de enfermidade, outros desempregados, outros, meu Deus, com doenças, ó Pai, que tem os escravizados, outros, meu Deus, com depressão, alguns com síndrome, outro com, ó Pai, tantas enfermidades. Senhor, Tu és a nossa porção perfeita, Tu és o nosso Deus, o Senhor nosso pastor, como diz a Tua palavra, e nada nos faltará. O Senhor é aquele pastor que cuida de nós, que mesmo a enfermidade chegando a nós, mesmo nós não estando isento, Pai, da enfermidade e de tantas outras questões que nos cercam, mas mesmo diante desse momento, o Senhor é aquele que cuida de nós, é aquele que está conosco, é aquele que provê tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos firme, constante e abundante na Tua graça. Fortifica a Tua igreja na Tua graça, Pai. Derrama graça sobre as famílias da Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre os Teus escolhidos, mas também, Pai, renova a esperança em Cristo Jesus, renovam, Pai, o amor no coração daqueles que se encontram distante da Tua igreja, distante de Jesus. Ser com aqueles, Pai, que um dia passaram pela Tua igreja e hoje, Senhor, voltaram para os seus maus caminhos, voltaram para o lamaçal do pecado. Mas, meu Deus, como fizeste com aquele filho pródigo, o Senhor é o mesmo que pode fazer com cada uma dessas pessoas no dia de hoje. Pai, nós queremos Te apresentar a situação, a vida do nosso país, das famílias do nosso Brasil, do nosso país. Meu Deus, temos sido afetados, Pai, por essa pandemia. Muitas famílias choram, planteiam, Pai, nos dias de hoje, a perca de entes queridos. Quantos nesse momento, Pai, estão nos hospitais, nos leitos da dor. Meu Deus, quantos, meu Deus, estão desenganados pelos médicos, por causa de uma série de questões, a idade e tantas outras coisas mais. Mas há um Deus poderoso, há um Deus que vê e acompanha todas as coisas e que pode fazer muito mais do que nós pensamos e pedimos. Há um Deus, Senhor, que és Tu, que pode sarar, pode cicatrizar, pode operar um milagre e curar vidas, pessoas que tanto precisa, necessita e espera por isso. Mas também Tu pode, Pai, Tu és o único que pode curar a alma, o espírito, a vida espiritual de cada um. Por isso, Pai, eu Te peço, eu Te rogo em nome de Jesus, a favor, Pai, dessa nação, deste Brasil, deste país, que tanto depende, carece, precisa e necessita do Senhor. Mas também, meu Deus, nós Te rogamos por todas as nações, de todo o universo, de todo o mundo, Pai. Meu Deus, todos dependem e precisam do Senhor. Por mais incrédulo que seja o homem, por mais, meu Deus, cego espiritual que ele esteja, todos dependem, necessitam e carecem da Tua graça, da Tua ajuda, da Tua intervenção. Cuida de nós, meu Deus, toma a frente deste culto, sê comigo, meu Deus, tem misericórdia de mim, coloca a Tua palavra em meus lábios, em meu coração, para que eu não fale nada de mim mesmo, do homem, mas que eu venha falar tudo do Senhor, vindo do trono de Tua glória, na unção e na ação do Teu Santo Espírito. Perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de nós, é a minha oração, e eu Te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos ler
o Salmo 1. Veja aí, se você está de posse da Bíblia, se não estiver, veja aí no seu celular, ou se você não tiver condições, né, de nenhum dos dois, mas que vocês estejam atentos. Vamos ler o Salmo 1, Salmo 1, um salmo conhecido, muito conhecido de todos nós, e que diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que Deus, o nosso Pai, aplique a sua palavra lida em nossos corações neste momento. Queridos, este salmo, ele fala sobre dois tipos de pessoas. Ele fala sobre o homem bem-aventurado, o homem justificado por Cristo, e ele fala do homem do ímpio, do perverso, do incrédulo, daquele que não crê na mensagem do Evangelho, nas boas novas do Senhor, na palavra de Deus. E essas duas figuras de pessoas, cada uma, meus irmãos, tem caminho, uma vida totalmente diferente do outro. E eu quero começar, queridos, nós vamos enfatizar muito sobre essa pessoa, esse privilegiado que sou eu e você, filhos de Deus, ou seja, os bem-aventurados. O salmista começa exaltando a alegria da obediência a Deus e recusando-se a ouvir aqueles que duvidam do eterno ou ridicularizam-no. E o conselho do salmista, queridos, é que, como bem-aventurado em Cristo Jesus, como bem-aventurado em Deus, através do Senhor, como os seguidores de Cristo, como os conhecedores da sua palavra, como nova criatura em Cristo Jesus que nós somos, pela graça e pela misericórdia de Deus, como os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, como justificado pelo sacrifício de Cristo e a sua ressurreição, como os verdadeiros seguidores do Senhor, como as ovelhas do pastorio do Senhor, nós, Igreja de Cristo, não podemos de forma alguma andar ou se envolver ou participar, né, dos conceitos, dos caminhos dos ímpios. Por isso, queridos, Jesus, em Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao 12, Jesus fala da boa, ou seja, da bem-aventurança, daqueles
dos bem-aventurados. E bem-aventurado, querido, no grego é uma palavra chamada makarios, que significa literalmente feliz. Esse termo aparece no Novo Testamento, queridos, para se referir ao tipo de felicidade que vem apenas e exclusivamente de Deus. A felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência ao Senhor. Por isso, Jesus diz que nós somos bem-aventurados. E está lá em Mateus 5, do 1 ao 12, esses versículos fazendo referência. E quais são as características, as virtudes daqueles que são bem-aventurados em Cristo Jesus. Daqueles que crê no Senhor. Naqueles que foi chamado, resgatado, liberto, transformado pelo poder do sangue de Jesus para as boas práticas, para um testemunho eficaz e perfeito na palavra de Deus. E o salmista, ele diz que bem-aventurado o homem, ou seja, nós cristãos, que não andam no conselho dos ímpios, que não atentam, que não se alegra, que não caminha nos caminhos dos ímpios, não se detém, ou seja, não permanece, não fica, não se alegra, não caminha com os perversos. Que não assenta-se na roda dos escarnecedores. Sabe por quê, queridos? O salmista, a palavra de Deus, nos ensina isso, nos exorta isso, porque nossos amigos e colegas que não conhecem a Cristo Jesus podem ter uma profunda influência sobre nós, sobre eu e você, frequentemente de maneiras muito sutis. Então o salmista diz que seja bom que nós, como cristãos, como bem-aventurados em Cristo Jesus, não se envolvam, não se detenham, não ande, não sente com esse tipo de pessoas, ou para não se envolver, não ser atraído com as suas práticas. E você pode estar perguntando-se, e como nós vamos chegar a eles para levar a mensagem do Evangelho? E aí, queridos, nós temos que aprender com Jesus. Nós, quando se aproximamos do mundo, quando nós se aproximamos daqueles que ainda não é bem-aventurados, nós temos que se apresentar a Ele, nós temos que se achegar a eles com um propósito definido, feito Jesus Cristo, o Filho de Deus, se apresentou a toda a multidão e a mim e a você. Jesus, quando foi na casa de Simão, Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, Jesus, quando chegava na casa daquelas pessoas, ele tinha um propósito definido, que era, queridos, levar a mensagem do Senhor, levar a sua mensagem, falar de quem Ele era, o poder de salvar e transformar e libertar as pessoas, o homem do poder e da escravidão do pecado, e nunca, e não se envolver ou se envolver, se iludir, não é, com as suas práticas. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. Se insistimos na amizade com os que escarnecem do que Deus considera importante, podemos vir a pecar, tornando-nos indiferentes à vontade dele. Então, queridos,
Se nós insistimos, o que o texto está falando é isso. Se nós insistimos, se nós continuarmos andando, se detendo e assentando-se nas rodas dos ímpios, dos escarnecedores, dos pecadores, nós podemos, queridos, ter a nossa vida espiritual inflamada, infectada, não é? E sermos indiferentes. Isso corresponde, queridos, essas pessoas, às suas zombarias. Nossos, amigos edificam a nossa fé ou abalam-no. Nós temos, queridos, no meio social, como cristão, essas pessoas, essas amizades, esses amigos, ou eles vai nos edificar, ou ele vai nos levar à ruína, a caminhos que não agradam a Deus. Por isso é bom, por isso é agradável que nós, como cristãos, eu e você, estejamos muito atentos com quem nós andamos, os lugares que nós ímos, os banquetes os quais nós participamos, com quem participamos, qual é a nossa maior e principal alegria e em que tem sido os nossos dias, os nossos divertimentos, os nossos banquetes. Deus, querido, não julga as pessoas com base na etnia, na cor, no sexo, na nacionalidade ou na classe social. Não, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele julga-as com base na fé que depositam nele e na resposta à sua vontade revelada. Olha que coisa interessante, queridos. Vamos ler de novo. Deus não julga as pessoas com base na etnia, na cor, no sexo, na nacionalidade ou na classe social. Ele julga-as com base na fé que depositam nele e na resposta à sua vontade revelada. Quem é a vontade revelada de Deus a mim e a você? Quem foi revelado a mim e a você? Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado. A sua palavra tem sido revelada a mim e a você a cada dia. Então, hoje nós não somos mais inocentes de quem nós somos e de como temos que viver no meio da sociedade, no meio social. É isso que a palavra está dizendo. Cristo já foi revelado a mim e a você. E se nós cremos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele mudou a nossa história, se nós cremos que Ele morreu e vivo está, porque Ele ressuscitou, se Ele é o Senhor das nossas vidas, nós temos que viver uma vida parecida com a dele, viver uma vida pautada na palavra de Deus. Por isso, Mateus 5,8 diz a palavra de Deus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem são os limpos de coração? Os limpos de coração, queridos, são aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Os limpos de coração são aqueles que crê na palavra e procura obedecê-la. Procura obedecer a palavra de Deus. Por isso, queridos, nós como os filhos do Senhor, temos que estar muito atentos, sobre essa orientação divina. E o texto continua: ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Deus, querido, é a sua palavra. A lei divina é Cristo. Então, todos aqueles, ou todos nós que fomos alcançados por Cristo,
nós temos esse dever, nós temos que ter essa sensibilidade de sermos alimentados constantemente pela palavra de Deus. Mateus 5,6, bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. A justiça é Jesus, a justiça é a sua palavra, a verdadeira justiça é o Senhor, e nós temos que ter prazer, nós temos que ter alegria, nós temos que ter disposição, gozo, vontade, nós temos que se esforçar para nós atentarmos para as verdades de Deus, a sua palavra, para sermos farto da paz de Cristo, farto do gozo do Senhor, farto de vida espiritual. Salmo 119, 11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, queridos, para que o salmista, ele era convicto e consciente de ter uma vida que agradasse a Deus, uma vida que fizesse toda a diferença e que andasse diferentemente como o mundo, aqueles que não conhecem Jesus, os ímpios andam. Ele se apoiou, ele se aquecia, ele buscava, ele sentia fome e sede da palavra de Deus, e diante da palavra de Deus, ele procurava obedecê-la para fazer toda a diferença e o nome do Senhor ser glorificado. Salmo 119, 92, olha o que o salmista diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Então, querido, o prazer do salmista era se deleitar, era se alimentar da palavra de Deus, dos mandamentos determinados pelo Senhor. Por isso, queridos, nós cristãos, olha aí no Salmo 1, 2, temos que ter prazer na lei de Deus, temos que ter prazer na palavra do Senhor. O profeta Jeremias 15, 16, olha que coisa interessante, ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comis, as tuas palavras me foram um gozo e alegria para o coração. Então, se ele, nessa visão, né, de comer, todos nós que comemos algo, é para nos se alimentar, saciar a nossa necessidade, e a nossa maior necessidade, o nosso maior anseio tem que ser pela palavra de Deus. Qual é a sua maior necessidade? Qual é o seu maior anseio? Qual é ou o que é que você mais deseja, anseia? Qual é a sua meta, o seu objetivo maior e principal? Será que nós temos essa mesma visão nos dias atuais que Jeremias, o salmista, teve? Que quando achou, encontrou, quando esteve diante da palavra de Deus, ele logo se alimentou dela. Ele se fortaleceu da palavra. Ele buscou a palavra, porque nela ele encontrou gozo e alegria para a sua alma, para o seu espírito, para o seu interior. E nós não somos diferentes nos dias de hoje. Nós temos, querido, que se deleitar, nós temos que buscar, nós temos que procurar, nós temos que sentir fome e sede pela palavra de Deus, pelos mandamentos do Senhor, porque é nela que nós encontramos refúgio verdadeiro, alegria, gozo e paz para os nossos corações, para nossas almas que anda abatida, afligida, sofrida pelas circunstâncias da vida, do pecado, do tempo. Temos que ter a mesma visão que o salmista teve, que Gia teve. E aí, para nós se desfazer, para nós não se envolver, para nós não andar no conselho dos ímpios, para nós não se deter no caminho dos pecadores,
para nós não fazer parte dos escarnecedores, daqueles que zombam do evangelho do Senhor, daqueles que zombam da palavra de Deus, daqueles que ridicularizam a palavra de Deus. Nós temos que ter, primeira coisa, prazer na lei de Deus, prazer na sua palavra, porque é nela, a fonte inesgotável, que encontramos o alimento essencial e primordial para nossas vidas. Por isso, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Olha quantas coisas importantíssimas, indispensável na vida de um cristão, Paulo fala nesse texto. Ele diz que a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos repreende das coisas erradas, daquilo que não é lícito eu e você fazermos. Ela nos corrige das nossas transgressões, das nossas falhas, dos nossos erros. Ela mostra, ela revela a gente o que é certo e o que é errado. Ela nos educa, não é? Então, se a palavra de Deus, ela nos educa, ela é uma fonte educadora para a nossa vida, nós temos que se esforçar ao máximo para estudá-la, para se alimentar dela. E interessante que Paulo diz que a palavra de Deus, ela nos educa na justiça. Ou seja, ela nos educa em Deus, em Cristo Jesus, na pessoa do Senhor. E como nós carecemos e precisamos ser educados na justiça divina. E aí ele termina, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós queremos sermos e temos boas obras em Cristo Jesus, se nós queremos chegar a uma perfeição que agrade a Deus, temos que despertar, temos que atentar, temos que permitir que a sua palavra faça efeito em nossos corações, que nós se alimente dela, busque a ela para termos boas obras para a glória de Deus. E o salmista diz: essas pessoas, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que coisa interessante, todos esses que se deixam, se permitem se envolver, têm alegria, e se esforça para obedecer a palavra de Deus, torna-se uma pessoa frutífera, como uma árvore plantada à beira de um rio, onde ele tem uma terra fértil, uma terra agradável e água suficiente na sua raiz, e ali, queridos, ele cresce, ali ele produz, ele dá muitos e bons frutos para a glória de Deus. Eu e você, queridos, somos as árvores de Deus. Somos árvores, temos que ser árvores frutíferas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso Jesus diz lá em João que Deus, o Pai, é o agricultor e Ele é a videira verdadeira. E nós somos os galhos, os ramos, e aqueles que dão fruto, Ele poda, né? Ele organiza, Ele trata, Ele limpa mais e mais para que dê muito e muitos frutos. Mas aqueles, queridos, que não dá fruto nenhum, ou que dá pouco fruto e ruins, esses serão cortados, esses serão eliminados e lançados fora, são queimados. Então, queridos, nós fomos chamados na condição de filho de Deus, para sermos frutíferos, para darmos bons frutos, para sermos diferentes, fazer a diferença e o nome do Senhor ser glorificado. E aí,
tornamos-se, o versículo termina dizendo, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Se nós queremos ser bem-sucedidos na sociedade, neste mundo, na vida, nós temos que ser, e estar atentos à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus. Aí ele continua, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, ou seja, leva para onde quer, não tem direção, não tem ensino. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso os perversos, os pecadores, não prevalecerão no juízo, no dia da prestação de conta, no dia diante do Senhor, no dia que todos nós se encontrar diante do tribunal do Senhor para nos prestar conta. Aqueles que ignoraram a palavra de Deus, aqueles que não creem, aqueles que ignoraram a palavra de Deus não prevalecerão no dia do juízo final. Mas todos aqueles bem-aventurados que têm alegria, que têm prazer e se esforça e tem alegria de obedecer a palavra de Deus, diz o texto, não é? Que Deus, o Senhor, conhece o caminho desse. O Senhor viu, conhece toda a sua trajetória, quem foi ele durante toda a sua trajetória aqui na terra, durante todos os seus dias aqui na vida. Deus conhece e será muito, mas muito bem retribuídos com a glória de Deus, com a salvação eterna. Por isso, queridos, que sejamos essa árvore, que sejamos plantados à beira dos rios, que sejamos bem-aventurados, que tenhamos alegria, prazer na palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor, e fugimos e corremos, do que o mundo, o ímpio, os pecadores, os escarnecedores da palavra de Deus, muitas das vezes praticam e vivem. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude e nos faça entender a sua palavra. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua verdade, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, um espírito de adorador a Ti, um espírito, Pai, um coração voltado a ouvir, estar atento e obedecer a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor, e que a cada dia, Pai, a tua igreja, começando por mim, sejamos uma árvore plantada à beira do rio, numa terra fértil, e que possamos dar bons frutos para a glória do teu nome. Pai, o Senhor conhece nossos caminhos, o Senhor conhece e vê nosso deitar e o nosso levantar, e nos dá, Senhor Deus, um espírito, Senhor Deus, de temente a Ti, que busque a Tua face, a Tua palavra, que possamos estar atentos o tempo todo à Tua palavra, que possamos, meu Deus, fugir do pecado, do poder do pecado, do que o mundo oferece e ensina, mas temos nossas vidas, Senhor, fundamentada e pautada na Tua palavra, para a glorificação do Teu nome. Obrigado por tudo, meu Deus, nos dá um dia na Tua paz, ser com a Tua igreja, ser com todas as atividades da Tua igreja neste dia. Essa é a minha oração e eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos, que todos tenham um dia de paz em Cristo Jesus, que todos tenham um final de semana abençoado e até sábado, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.